Então, está gravando. Então, vamos lá. Eu vou apresentar a Mariane, e vou puxar ela também, e vou apresentar ela, e depois ela vai falar um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu. Aqui. Então, vamos lá. Mary. Mariane foi para os Estados Unidos há 20 anos, né, Mary? Vou fazer 21 agora. 20 anos nos Estados Unidos. Ela chegou lá sem falar inglês. Hoje ela fala inglês e espanhol. Ela não se deixou levar pelas adversidades do estrangeiro que vai morar fora. Ela no começo ela tinha vários empregos, contava dinheiro no fim do mês para pagar o aluguel, mas ela foi lá, se esforçou, fez college, hoje trabalha numa grande empresa. E nessa trajetória, ela descobriu em 2024 que ela estava com câncer de mama, e não só isso, era um câncer agressivo. Ela mora nos Estados Unidos sozinha. E nessa caminhada de combate ao câncer, ela rompeu com o relacionamento e ao final ela perdeu a mãe dela. Então, Mary, que história extraordinária. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, como vou começar, né? Acho que vamos começar. Tá um pouquinho baixo o teu som, eu acho. Ou não sei se é pra mim. Eu estou no meu máximo aqui, não sei se Ah, todo tá, mundo. então é o meu. Vamos ver, né? Então, todo mundo consegue me ouvir? Não sei se a gente pode receber uns certinhos aí. Estão conseguindo. Bom, vou começar. Tu consegue me ouvir, né, Fernanda? Tá, ótimo. Ah, ok. Já vi aqui, está perfeito. Bom, então, muito obrigada, Fernanda, primeiramente, pela oportunidade. Eu fico muito feliz de poder contar um pouco da história do que aconteceu, né, nesses últimos anos, e também compartilhar, dentro do Mulheres Extraordinárias, compartilhar com vocês, como a Fernanda está trabalhando bastante nisso, né, com mulheres expatriadas. Eu acho que essa experiência pode ajudar também um pouquinho, ou motivar um pouquinho a quem está hoje em outro país e aprendendo e batalhando no dia a dia. Mas eu acho que eu vou começar então pelo começo, né, Fernanda? Como foi ali no comecinho, descobrindo o câncer. Foi realmente um choque. Eu estava viajando e, para começar assim um pouquinho com a história de como é que eu descobri, porque muita gente me pergunta como eu descobri. É, diferente do que a gente acha, né? Normalmente eu ouvia, pelo menos, eu não conhecia nada sobre câncer, ou não tinha ninguém muito próximo que teve câncer. Então, quando eu comecei. Quando eu descobri, eu estava no avião, na verdade, e senti uma bolinha embaixo do braço. E isso me deixou um pouquinho assim, não sei, não sabia o que era, se era talvez o sutiã apertando, o que estava acontecendo. E foi então que, chegando em casa, eu fui tomar banho, eu fiz um exame de toque e senti uma bola mesmo embaixo do braço, não foi somente uma dor, né? E essa bola doía muito. Eu sempre ouvi de outras pessoas, normalmente a gente não sabe que tem câncer porque tu não sente nada, né? E realmente, né, no meu caso, eu senti era uma dor muito grande, parecia uma bolinha de gude. A gente chama, não sei, lá no sul a gente chama de gude, não sei como chama nos outros lugares do Brasil. Mas, e foi aí que eu resolvi ir no médico. Eu já tinha marcado mamografia, desculpa. A gente fala em inglês mammogram, e aí eu acabo falando mamograma. Mamografia pro mês nesse caso foi no mês de agosto, né, que eu senti, e a minha mamografia seria em outubro. Então, eu liguei para o consultório médico, pedi para mudar a minha consulta, e na mamografia eles já me passaram para fazer outro exame e me disseram que eu teria que fazer uma biópsia, né? E foi aí que, depois de 15 dias fazendo a biópsia, eu descobri que era câncer realmente. Nesse momento, eu acho que é um momento assim de muito choque. A gente não espera, eu ainda tinha uma esperança de que não fosse e de que os médicos me dissessem que não era.
Então foi muito choque mesmo. É, e depois também eu acho que tem os próximos passos, né? Agora realmente é o diagnóstico. E o que fazer, né? O que fazer agora? Que eu tenho que fazer? Porque eu estava totalmente perdida. Não sabia se eu tinha que ligar para o médico, o que que tinha que ser feito, né? Mas aí, graças a Deus, eu tive um guia, assim, que foi o meu médico, ginecologista, quem me deu a notícia, e ele já me passou para me passou alguns números, né, de médicos para mim entrar em contato, no caso eram três médicas, e aí eu comecei pela médica que é a cirurgiã, né, de oncologia. Então, aí ela foi meio que, como ela me falou, ela seria a capitã desse barco, né? E foi ela que foi me coordenando e me passando para outros médicos para que eu pudesse fazer a consulta com a oncologista, que também é a pessoa que dá o tratamento. E no caso, e Fernanda, me interrompa se tiver outra pergunta no meio, né? Eu não sei, eu estou aqui contando. Vai contando, tem outras perguntas, sim, claro. Mas no caso, né, o câncer que eu tive foi triplo negativo. Então, cada câncer é algo que eu também aprendi, né, é que tem diferentes tipos de câncer de mama e que cada tipo de câncer vai ter um protocolo para o tratamento. E no meu caso, foi um protocolo de 16 quimioterapias, aí depois uma cirurgia. Eu fiz então a rádio, né? Depois, e imunoterapia. Então, mais ou menos aí um pouco mais de um ano de De tratamento. tratamento. Uhum. E eu imagino que morrer deve ser o maior medo de uma pessoa que descobre que está com câncer. Mas, além disso, o que mais tu acha que te apavorou, assim, o que mais é apavorante para uma pessoa que descobre que está com câncer? Essa pergunta é uma pergunta bem difícil, assim, Fernanda, porque são tantos medos que vêm, né? E ao mesmo tempo, eu acho assim que realmente o maior medo é, né, o que vai acontecer? Será que eu vou sobreviver, né? Mas aí eu acho que vem outros medos, que são os medos, né, de tantas coisas. As pessoas, eu vou conseguir, eu vou ter força para seguir, eu vou ter força para buscar o que eu tenho que buscar, para fazer o tratamento. Eu acho que o tratamento de quimioterapia, todo mundo tem um medo, né? Eu acho que ele é bem assim, a gente vê as pessoas que estão fazendo normalmente tratamento. E tem até um certo estereotipo também, né, de pessoas de comentar assim, essa pessoa está fazendo, ou tu nem parece que tu está fazendo o tratamento de acordo com que a pessoa, né, às vezes as pessoas ficam magrinhas, perdem muito peso, ou ganham muito peso, ou perdem cabelo. Então, são muitos medos que eu acho que aparecem aí nas primeiras noites. Eu vou ser sincera que eu quase não dormi pensando, né, como seria, o que eu faria. E depois, quando a gente começa também a fazer, porque a fazer todos os exames e tudo mais, eu fiz mais ou menos 13 exames antes de começar a quimioterapia. E também coloquei um catéter, né? E eu acho que essa parte também acaba que ela é bem dolorida, assim, a gente coloca, né, é um outro ser, um outro, não sei, aquele um pedacinho de plástico dentro da tua pele, né, então, assim, realmente são muitos passos, eu acho que cada passo tem um certo medo, mas também algo que eu vou comentar assim que para mim me ajudou muito foi sempre tentar ver o lado positivo ao invés do negativo. E isso me ajudou muito, assim, né? Eu vou fazer a quimioterapia, eu imaginava que esse líquido era um líquido mágico, um líquido de ouro que estava dentro do meu corpo para me ajudar. Então, para me curar, né? E eu acho que a cada passo, se a gente começar a levar um lado negativo por positivo, esses medos começam a desaparecer também.
sim. E, e como que foi esse desafio de estar aí morando longe da tua família, né? Sozinho. Eu sei que tu tem amigas, mas estava longe da família. Conta um pouquinho como que é essa sensação desse medo, esse vazio. Eu nem sei descrever. Com certeza, é muito, na verdade, é bem difícil. Eu acho que qualquer fase da vida da gente estando longe da família, né? A gente quer estar próximo, a gente quer às vezes comentar para a família o que está acontecendo e tudo mais. Mas eu acho que eu já estou aqui, né, há quase 21 anos agora, e é muito difícil estar longe da família, é muito difícil estar longe dos amigos. Eu tenho amigos muito, muito queridos aqui, amigos que eu fiz, assim, pouco tempo antes até de descobrir o câncer, que me ajudaram muito, amigos de muito tempo. Tive amigos que viajaram, vieram até aqui para ajudar, né, ir na quimioterapia. Uma das minhas amigonas veio do Brasil para a primeira quimioterapia. A minha, uma amigona minha veio para cirurgia depois. Eu tive amigas que vieram para os tratamentos também, né, de quimioterapia. E na época também tinha um namorado, né? Então, assim, foi difícil, porque eu acho que sempre, sempre é difícil estar longe da família, né? Quando tem filhos, quando a gente, né? Eu acho que a mulher tem muito esse vínculo com a família muitas vezes. Mas eu acho que a parte mais difícil com a família foi contar para a família, né? Eu acho que essa foi a parte mais assim, estando longe e eles também não podendo estar aqui, ou muitas vezes, né? Porque a gente sabe que condições, às vezes, financeiras ou tempo e tudo mais acaba ficando difícil para que as pessoas possam vir até aqui. Então, não. Isso foi bastante assim, eu acho que foi mais um choque pro lado também da família do que para mim de estar longe, né? Mas a gente dá um jeito. Hoje em dia a internet ajuda muito, né? O social media, a gente vai é, WhatsApp, diferentes tools, né? Que a gente usa assim, diferentes apps que hoje a gente consegue usar e realmente se comunicar com todo mundo. Certo. E eu acho que uma coisa que bate na dúvida de todo mundo é que se fala muito da questão do sistema de saúde aí nos Estados Unidos. Tu quer contar um pouquinho como que foi? Eu sei que daí é a tua experiência, porque isso varia muito de tipo de plano de saúde. Tu quer contar um pouquinho como foi a tua experiência? Com certeza, Fê. Eu acho que, bom, primeiramente, assim, eu sou muito agradecida, né, pela empresa que eu trabalho, porque eu acho que também foi um vínculo, né, para ter o exame, para ter, na verdade, né, eu tenho convênio médico pela empresa, então isso é muito bom. E assim, contando um pouquinho sobre a história, que eu acho que tudo acontece por uma razão na vida da gente, é incrível, né? Um pouco antes, na verdade, em maio, o diagnóstico veio em agosto, né? Em maio, eu, na verdade, tinha ficado 5 meses desempregada e eu comecei a trabalhar numa empresa nova. E então, depois de ter começado nessa empresa nova, eu já tinha convênio de saúde e tudo mais, o que eu não tinha nesses 5 meses, né? Tive por 2 meses, porque ganhei um pacote da empresa, né? Quando eles mandaram alguns funcionários embora, mas realmente é, foi assim, eu acho que, sabe, era um momento, porque foi antes de eu receber esse diagnóstico, e foi muito, muito importante, porque nos Estados Unidos, realmente é muito, muito caro, né? Eu vou falar para vocês assim que, claro, que alguma porcentagem saiu do meu bolso também para pagar todo o tratamento, mas assim, foi uma porcentagem muito pequena. Porque hoje eu recebo ainda, né? Porque eu fiz o tratamento todo por um hospital só, então todos os médicos foram por esse hospital. E hoje, assim, vendo o convênio, que a gente vê ali aquele valor total do tratamento, deu quase US$ 400.000. Nossa. Então, assim, é muito dinheiro, né? E imagina uma pessoa que não tem esse convênio, porque aqui não existe um sistema de saúde gratuita, né? Então, ou as pessoas têm pessoas que vão doar, ou eles têm, que, né, tem muitas pessoas que têm um banco ali de doação que ajuda,
E tem, mas tem quem não tem convênio realmente tem que passar por todo um processo, né, de conseguir pagar depois, financiar. Então é muito, muito caro mesmo. É engraçado as pessoas terem esse estigma com os Estados Unidos, né? Porque aqui eu moro na Alemanha e aqui também não existe convênio, plano gratuito. Todo mundo tem um convênio, seja pela empresa ou seja particular, mas todo mundo tem um convênio médico. E, bom, daí agora tu fica à vontade de comentar o que tu quiser, mas no meio desse turbilhão todo, tu ainda teve o que foi muito corajoso da tua parte, né? Tu rompeu com o relacionamento nesse período. Então, eu queria que tu falasse mais assim do lado da mulher, né? Do lado da mulher que tá fragilizada, que tá ou perdeu o cabelo, ou tá perdendo cabelo. Como que é essa vulnerabilidade e ter a coragem de tomar essa decisão exatamente nesse momento? Ah, bom, por onde começar, né, Fernanda? São acho que pedacinhos dessa história, né? Eu estava num relacionamento, para quem não sabe, eu estava num relacionamento há 2 anos e meio. E realmente, assim, primeiramente eu agradeço a ele porque ele não correu quando eu descobri que tinha, né, que tinha câncer. Realmente ele esteve do meu lado, ele também sofreu ali naquele começo, nas dúvidas, né, me ajudou também a verificar a documentação, a tomar decisões, né, que a gente conseguiu, que a gente tomou. Mas a gente, eu acho que existem vários, e falando um pouquinho do lado da mulher, né, do que acontece. Eu acho que existem tantos, pedacinhos dessa história em que eu falo por trás dos bastidores, né, porque realmente a gente não sabe o que acontece, ou também tem esses medos, eu acho, do lado do feminino, da mulher, do que vai acontecer comigo, do meu cabelo, né, eu vou engordar, eu vou emagrecer, o que vai acontecer? No meu caso, começando o tratamento, eles te dão corticoide, então eu tinha muita fome, ao contrário de algumas pessoas que ficam enjoadas, não comem, eu não fiquei enjoada e eu fiquei com muita fome, então eu comia muito, eu ganhei peso, né? E depois eu comecei aí, só que assim, a gente também tem que sentir o corpo da gente também, escutar, né, o corpo da gente. Então, o que aconteceu? Eu engordei. Depois de engordar, eu também comecei a perder o cabelo. Eu comecei. Então, tiveram vários fatores, assim, eu acho que mais dessa parte, né? Mas eu também estava numa relação que não estava, eu vou ser bem sincera, assim, que o nosso relacionamento não estava ainda não era um relacionamento em que a gente tinha certeza, a gente quer ficar junto para sempre. Então, eu acho que teve muito essa dúvida, né? Já antes, e aí depois, com tudo que foi acontecendo, ele foi até um parceirão de ficar um tempo comigo, mas aí, mais no final, ele me pediu um tempo e foi aí que eu falei que não, isso não serve pra mim, né? Eu não quero, ahn, eu prefiro que esse relacionamento termine. E realmente é um momento bem difícil essa decisão é muito difícil, porque por mais, né, eu estou nos Estados Unidos, eu tenho amigos aqui nos Estados Unidos, mas realmente ter um parceiro do lado da gente é muito, muito importante, né? Ter uma pessoa que está contigo, fazer as coisas juntos, porque todo mundo tem a sua rotina. Por mais que eu tenho amigos aqui, todo mundo tem a sua rotina, tem os seus filhos, tem o seu marido, tem o seu namorado, tem, né? Todo mundo tem algo a fazer o tempo todo. Nos Estados Unidos, principalmente, eu acho que também tem muito essa coisa de ai, trabalho, 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 e a gente acaba deixando um pouco de lado até de ver os amigos muitas vezes.
E isso é bem difícil, assim, né? Às vezes, tenho momentos. Hoje eu me sinto bem, assim, eu gosto dos meus momentos de solitude também, mas eu acho que também tem esse lado do relacionamento que faz falta, né? Com certeza, eu acho que é, eu ainda, né? Eu acho que é algo que algumas pessoas escolhem, eu gosto de ficar sozinha, quero ficar sozinha, mas eu ainda quero casar de novo, né? Tenho é, esse desejo dentro de mim, né? E Então eu vai, com certeza. Com certeza. não, eu Agora, preciso, enquanto tu estava sabe? falando, eu pesquisei rapidinho aqui e eu descobri que cerca de 70% das mulheres com câncer de mama relatam que foram abandonadas pelos seus parceiros durante o tratamento. E isso inclui, inclusive, pessoas que eram casadas há muitos anos. Eu acho que é uma situação bem vulnerável para nós mulheres, né? A gente enfrenta tanta coisa e aí chega num momento tão difícil e a gente se vê sozinha. Então, eu Mas achei assim, muito corajoso da tua parte. obrigado, obrigada. Mas eu acho que também, eu acho que é dos dois lados, né? Por mais que muitas vezes o parceiro ele deixa a pessoa, né, a mulher que está com câncer de mama, ou no final acabam não ficando juntos. Mas eu acho porque a mulher também já não é a mesma. Por mais que a gente passe por tantas coisas, que são muito difíceis durante o tratamento, a gente entra na menopausa. A gente tem todo, né, os sintomas de menopausa, a gente não consegue dormir, a gente perde cabelo, a gente. Só que dentro da gente, a gente não está, talvez, notando, por mais que sejam todas essas coisas que parecem tão ruins, a gente também está se transformando, a gente está virando uma outra mulher. E eu acho que, às vezes, esse parceiro, essa pessoa também já não cabe mais dentro da vida da gente, também por esse motivo. Sim. E agora, bem no finalzinho do tratamento, tu perdeu a tua mãe, né? Ainda que ela estava longe e que ela não estava tão presente mais, né, cognitivamente, tudo é a perda de um alicerce. O que isso significou na tua trajetória da luta contra o câncer? Tem algo muito assim, um pouco até místico dentro disso, né, Fernanda? Eu acho que, bom, a minha mãe, na verdade, estava com Alzheimer's, né? E quando ela ainda estava lembrando ainda de muita coisa quando eu descobri, né? Só que numa conversa com as minhas irmãs e tudo mais, foi decidido que a gente não ia comentar para ela. Mas coração de mãe, sabe? Né? E foi então, e eu escutei isso até, tem uma pessoa que tá aqui com a gente, eu escutei isso, assim, não te preocupa, ela vai saber, ela sabe, mesmo que tu não fale pra ela. E na verdade ela descobriu, e a gente nem sabe como, mas ela um dia numa ligação falou, minha filha, eu tô rezando por ti, sabe assim, mas a gente tinha tanto medo do que ela ia, de como ela ia agir, se ela ia ficar mais doente, o que que ia acontecer. E na verdade, não. Na verdade, eu também sempre falo que reza de mãe é a reza mais poderosa. E a reza da minha mãe sempre foi muito poderosa. E ela rezava, e ela sempre falava isso: tô rezando por ti, Deus te abençoe. E eu nunca vou esquecer. E até me deixa bem. Desculpa. Eu nunca vou esquecer, realmente, sabe? De ela falar, Deus te abençoe. E quando uma mãe fala isso, é assim, a gente está abençoada mesmo, sabe? E realmente, depois ela ficou, né, muito esquecida, ela já não lembrava mais, assim, eu fui visitar em setembro desse ano, e ela já não lembrava, nem lembrou de mim quando me viu. Depois, claro, vinham relapsos, assim, né, de memória, e era um pouquinho mas, assim, ela até pedia desculpa, que ela não tinha lembrado, sabe? Muito, muito fofa. E eu e a minha mãe, a gente sempre. Eu sou o bebê da família, né? Então, eu sempre tive bastante a minha mãe e as minhas irmãs como mães comigo também, né? Mas
Eu acho que a gente sempre teve algo tão legal, assim, e muitas vezes eu consegui, assim, quando eu fui para o Brasil, a gente viajou, ou eu fui para o Chile estudar por 2 meses, ela foi para o Chile comigo, ela veio para cá, para os Estados Unidos, que ela nunca tinha nem saído do estado antes, né? Então, assim, foi muito forte para mim. E muita gente veio me falar também, porque, e até não sei, e pode ser que tenha essa ligação, né? Porque o meu último dia de imunoterapia, que foi meu último tratamento, foi exatamente uma semana antes de ela falecer. Então, assim, foi também muito forte esse momento, né? Eu fui para o Brasil quando ela faleceu e tudo mais, mas ela já estava bem, ela já estava numa cama, ela teve pneumonia e ficou, não acordou mais desde que ela ficou doente, né? Então, assim, foi muito, muito forte. Eu acho que a perda de uma mãe, nenhuma mãe deveria, né, falecer jamais. Vai ser assim, mas eu levo ela como uma estrelinha hoje. O, eu acho que a mensagem que a minha mãe me deixou foi de viver, de continuar a vida, de viver. Então, é isso que eu quero, assim, no legado dela, né? De continuar a vida, de não ficar. Claro que a gente fica triste quando pensa, tem momentos de olhar as fotos, né, de ver o que está acontecendo, de saber com os meus irmãos o que está acontecendo com os meus irmãos, e aí um fala da mãe, e a gente acaba pensando, né? É muito difícil de não pensar, mas eu acho que ao mesmo tempo é o momento de a gente viver, né? Ela teve 84 anos de vida, assim, por pelo menos 82, 83 anos ali antes de realmente o Alzheimer, né, ficar muito forte. Eu acho que ela sempre viveu muito. E agora, eu acho que deve ser uma emoção indescritível bater aquele sininho, né? E quem te acompanha no Instagram, eu sei que tem outras pessoas que acompanham ali, elas viram a campanha, né, que tu fez, tu pintou o carro e decorou tudo e saiu e pediu para as pessoas buzinarem, foi bem emocionante. Assim, para quem assistiu o vídeo, né, ficou assim ficou um vídeo bem forte, assim, bem emocionante, aquele buzinaço. Na verdade, nem sei se em outras, em gauchês a gente fala buzinaço, né? Eu não sei em outras regiões do Brasil se fala isso. Mas eu sei que é difícil descrever assim o sentimento desse momento, né? De bater o sininho assim, mas conta pra gente um pouco assim de como é que é de chegar lá e bater aquele sininho assim e pensar, eu tô viva. Na verdade, e até quem está me seguindo, vai ter uma postagem que a gente vai fazer sobre isso, mas são 3 sininhos, né, Fernanda? São assim, finais de cada uma das etapas. Mas eu acho que esse que eu fiz, que teve o buzinaço, que do carro, foi realmente o, o final, né? Foi o último tratamento. Não que a gente depois não continue indo no médico, fazendo testes e tudo mais, né? Porque ainda tem 5 anos de acompanhamento, né, até que tu esteja realmente fora, né, do risco de que volte. Mas esse buzinaço e esse momento, né, esse momento do sino, esse momento de ter, eu tive 2 amigas muito queridas que vieram comigo nesse último tratamento. E eu acho que também é uma despedida, porque a gente brincou muito, assim, eu e o pessoal que fez o tratamento, porque são vários enfermeiros oncológicos, cada semana que tu vai para fazer o tratamento, tem um diferente que faz contigo, né? Essa parte. Então, muitos deles assim vieram se despedir e aí a gente sempre fala, né? Não quero te ver nunca mais. Não fique ofendido, mas não quero te ver nunca mais. Não que você, né, você não quer mais ver ali na clínica, né? Se ver fora, tudo bem. Mas então a gente teve essa brincadeira, assim, sabe? Mas eu acho que o momento ali de a gente de tocar o sino, de ler aquela frasezinha que tem embaixo do sino, né? Que é uma despedida mesmo.
E todos eles choram, todo mundo sabe. Eu acho que é um momento que não é só pra gente de emocionante, porque eles passam, todo mundo passa por por todos esses tratamentos com a gente, vê a gente evoluindo, né? Muitos vieram me abraçar, que estavam muito felizes, que depois da cirurgia eu recebi, né, o resultado de cancer free. Então, foi muito, muito. É realmente inexplicável, assim, né? É muito bom estar terminando o tratamento, é muito bom se sentir bem, estar com saúde, sentir que todos esses passos foram necessários e que lá no comecinho a gente não vê aquela luz no fim do túnel ainda, né? E aí depois, quando a gente vai passando por cada uma dessas etapas, começa a brilhar essa luz. E eu acho que esse último momento, assim, e esse buzinaço, tiveram pessoas, assim, que nos fizeram, até no caminho, indo para a clínica, nos fizeram chorar, porque teve um cara que colocou o braço para fora assim, do carro e começou a gritar. E, assim, ver outras pessoas que não têm nada a ver com a vida da gente, que não sabem, né, de nada, assim, fazendo esse gesto, eu acho que é tão bonito das pessoas hoje, né? E realmente, claro, fora falando assim, né, dos meus amigos, de toda a torcida, de todas as mensagens, de tudo, assim, que tu tem, todo esse amor que tu sente de todas as pessoas que estão do teu lado, que estão te acompanhando. É muito, assim, eu só tenho a agradecer, porque é uma sensação que não tem como descrever realmente. Sim. E, bom, aí eu vou te fazer essa pergunta, né? Que tu foi também minha mentorada nas 4 estações. E aí eu queria saber um pouquinho de como que foi para ti durante esse tratamento resgatar as tuas feridas emocionais, trabalhar tua criança, trabalhar a, o teu feminino. O que que tu acha que isso te ajudou? Realmente, assim, o lado, eu acho que eu vejo, assim, muito o feminino muito importante na nossa vida, né? E nesse momento, fazendo um tratamento, como a gente comentou, né, Fernanda? Tu, tudo que acontece durante um tratamento de câncer de mama afeta muito o feminino, né? É algo assim que não tem. Eu acho que qualquer doença de câncer é muito ruim para qualquer mulher, né? Mas eu acho que de mama ainda, né? É o teu seio, é uma parte muito feminina também da É o mulher. nutrir, né, da mulher. Então, assim, foi muito para mim, foi aprender, até aprender, né? E analisar dentro de mim, assim, cada etapa, cada estação, o que realmente, é, como eu me vejo, me autoavaliar e também, né? Porque muitas vezes a gente se vê de uma forma, mas quando a gente entende. Mas por que que eu tô me vendo dessa forma, né? Por que que eu tô me vendo? Por que que eu ainda tenho esse problema de achar que eu não sou feminina? Ou por que que eu ainda tenho esse problema de e com a minha família, né? Então, assim, eu acho que foi uma análise que para mim, eu vou levar sempre, e muito obrigada, Fernanda, eu vou levar para a vida, assim, e eu vou sempre me autoanalisar nesses pontos, verificando, sabe? Nossa, eu sou guerreira, mas eu não sou, sabe? Não quero expor eu também, né, o curso, mas assim, sabe, o que que eu tô fazendo? E eu acho também e como tu falou, né, Fernanda, sendo expatriada, né, morando num outro país, morando, tendo a minha própria casa, tendo a minha própria vida, não tendo hoje um parceiro em que eu posso também, né, praticar esse lado feminino muitas vezes, né, eu tenho que fazer os dois lados, né, eu, eu sou a mulher, mas eu também tenho que fazer o papel de homem porque eu tenho que tomar as decisões sozinha. Eu tenho que fazer muitas coisas que eu tenho que fazer, e que hoje, com certeza, eu vejo isso assim, e essa análise que eu faço comigo todos os dias de que como é que eu vou ter esse balanço quando eu tiver o meu parceiro morando comigo, ou, né, eu acho que foi assim, para mim foi muito importante
aprender realmente a fazer essa análise todos os dias. Então, né, não digo assim que, ai, nossa, hoje eu estou formada, né? Porque tem muito trabalho sempre pela frente. Sim. Então a gente vai se encaminhando para o final. E eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui antes da gente parar de gravar e abrir para perguntas e respostas. Se alguém tem alguma pergunta para a Meriane, antes da mensagem final dela. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo, que está assistindo, a todo mundo que vai assistir a gravação depois, que a gente vai disponibilizar o link que está lá no grupo. E queria convidar vocês para seguirem a gente, a Meriane, o Instagram dela é Pink Promise to You, né? To número 2 e U é só a letra U. Depois a gente pode mandar até lá no grupo. E o meu é Fernanda Tomedi. Mas eu já falei, né, muitas vezes, tu sabe, eu sempre te falo isso, o quanto que eu sou orgulhosa de ti, mas agora eu quero falar aqui para todo mundo escutar. E acho que tu enfrentou assim, né? Eu falei lá no começo, foi morar nos Estados Unidos, não falava nem inglês e hoje em dia fala inglês, espanhol, se formou num college, trabalha numa grande empresa, tu falou, né? Tem a tua casa, tem uma vida toda estruturada aí nos Estados Unidos, então realmente eu tenho muito orgulho de ti. Mas eu queria pedir para te deixar uma mensagem final para todo mundo. O que que tu quer deixar de mensagem final? Se tu quer deixar algum alerta. Então, tua mensagem. Obrigada. E antes da minha mensagem final, eu quero dizer, te agradecer também, Fernanda. Obrigada por. E é uma honra, né, ser a primeira entrevistada é, nessas conversas que tu está planejando de ter com mulheres. Eu acho que é muito, muito importante e eu acho que todas nós podemos aprender muito e nos inspirar com outras mulheres sempre. Mas o que eu diria, assim, primeiro, ter fé. Eu acho que ter pessoas que te amam sempre ao teu lado, ter amigas que te levantam quando você esquece de quem você é. Eu acho que cuidar da mente, do corpo, da vida e aprender a escutar a gente mesmo é muito importante. E eu diria assim, nunca realmente permita que ninguém, nem médicos, nem hospitais, nem amigos, nem família, nem relacionamentos, te façam se sentir menor do que você sabe que você é e que merece. E realmente, assim, viver é muito precioso, né? Então, estar aqui não é por acaso. Existe sempre um propósito e, e ele começa quando a gente realmente decide viver de acordo com as nossas próprias regras. Então, a nossa verdade e a nossa forma de viver intensamente é muito bonita. E a gente tem que também celebrar isso. E então, assim, seja você mesma, né? Eu que estou tentando ser cada vez mais eu mesma, porque a gente tem que sempre buscar o que faz a gente feliz, o que nos traz paz e o que nos faz viver bem. Ser amoroso, né? Ter tudo o que a gente quer, né? Buscando ser justo, mas acima de tudo, ser sempre justo com a gente mesma. Essa é a minha mensagem. Isso se chama autenticidade, né? Exatamente. É, então, eu queria deixar uma mensagem, até a gente já conversou sobre isso. Teve uma pessoa que acho que ela não está aqui presente agora, e ela está enfrentando câncer nesse momento, e ela começou com um câncer de mama. E aí, durante esses 5 anos de controle, eles faziam o controle só da mama. E aí, agora ela descobriu que ela tem uma metástase avançada no pulmão e nos ossos. Então, acho que, né, Mary, deixar aí de recado que se alguém passou pelo câncer ou
que Deus o livre num futuro vai enfrentar ou conhece alguém que enfrentou, que fique o alerta de pedir para os médicos não só fazerem o controle do órgão que teve o câncer, mas dos outros órgãos também, né? Esse é um assunto bem polêmico, né? Eu até já levei isso para minha médica, já meio que tive uma conversa muito séria sobre isso, porque eles não fazem, aqui nos Estados Unidos a gente chama de PET scan, que é o scanner do corpo inteiro, né? Eles fazem o acompanhamento no começo é a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois a cada ano, para até 5 anos, mas é mais da mama. E se tu sentir algo em outra parte do corpo, eles vão analisar. Então, fica uma mensagem também de pedir, né? Eu acho que, claro, a médica me falou, a gente só vai fazer um PET scan se tu sentir algo em alguma parte do corpo. Mas, Mente que sente. então, Gente, me desculpe, mas é, eu acho que. E eu sempre brinco disso, assim, sabe? De que, bom, então vamos, né? Vou falar que senti. Porque, assim, porque tem. Isso é muito importante. E até eu tenho uma amiga, até ela estava num grupo de WhatsApp que eu criei de amigas, né? E que eu mandava mensagem para elas, porque ficava mais fácil do que mandar mensagem para todo mundo separado. E realmente ela tem um problema de família, né? Que veio de gene, assim. Então, realmente, assim, muito mais difícil para ela controlar e de ela não fazer esse teste, porque ela tem que fazer para ter certeza que não tá aparecendo em qualquer lugar do corpo. Porque ela perdeu duas pessoas muito próximas da família que morreram muito cedo. E realmente ela faz a cada 6 meses e ela paga, porque o convênio somente cobre um por ano, e ela paga o outro a cada 6 meses, porque realmente é importante. Então é algo assim, claro, escutar o corpo da gente, né? É algo muito, muito, muito importante também. Mas eu acho que é muito. Que é esse alerta, fazer os exames, sempre estar escutando o corpo e checar se tiver qualquer dorzinha, qualquer coisa que a gente sentir que está diferente. Checar, não, amanhã eu vou ver como eu sinto amanhã. Não é assim. A gente tem que realmente ir no médico, a gente tem convênio para isso, né? Eu acho que e hoje assim no Brasil, que para quem está no Brasil, tem SUS, né? Tem muitas outras opções também de convênio até gratuito. Então, realmente eu tenho a minha sobrinha trabalha para o SUS, inclusive, e ela fala muito bem assim, porque ela tem, né, muitos pacientes que ela trabalha hoje e realmente é um sistema de saúde assim, muito bom. Claro que existem lugares que é um pouco mais cheio o hospital, que não tem tanta disponibilidade e tudo mais, mas realmente é gratuito, gente. É um sistema que realmente funciona. é verdade. Eu acho que essa Então, é a eu minha. vou, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Mary, obrigada a todo mundo. Eu vou, parar de gravar e daí a Mariane ela tem que ir embora, eu falei, né? Ela tem uma consulta médica. Então, eu vou deixar, se alguém tiver uma pergunta, aí ela responde, senão depois, né, Mary, pode te chamar no direct lá no teu Instagram, tudo direitinho, né? A gente vai compartilhar os Instagrams lá no grupo. Então, vou parar a gravação.